Fala pessoal, vamos para uma aula agora de História do Brasil, uma aula de bandeirantismo e interiorização, né? Uma aula muito importante para a gente entender, né, por que e como que o nosso país tem o tamanho que ele tem hoje em dia, né? Porque foi, né, uma aula para a gente entender, né, as origens, né, da expansão territorial brasileira. Tá? E também é uma aula para a gente entender quem foram os bandeirantes, né? O que eles faziam, será que eles eram heróis? Será que eles eram, talvez não heróis, vilões? Vamos ver, né? Vamos aprender mais sobre esse assunto então, vamos que bora. Olha só, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, é a ocupação do Vale Amazônico. Né? Porque a gente viu já em outras aulas a ocupação do litoral, né, conforme o progresso do processo de colonização e distribuição das capitanias hereditárias, só que a gente não viu, né, como que chegaram, né, os portugueses no Vale Amazônico. E o que vai acontecer é o seguinte, né? Essa é uma região que ela estava dentro do lado espanhol do Tratado de Tordesilhas, tá? Só que os espanhóis, eles não tinham interesse nessa região. E aí a gente vai ter os portugueses se aproveitando disso. Tá? Só que, né, a gente vai ter uma situação aí, né? Ao longo do século XVI e XVII, a gente vai ter aí franceses e holandeses também disputando, né, essa região. Os franceses no século XVI, né, ali ao longo dos anos 1500 e tal, né, com a França equinocial, tá? E os holandeses, conforme eles foram ocupando o Nordeste, beleza? Então o que que vai acontecer? A gente vai ter aí os portugueses, então, tentando disputar e tendo uma boa vantagem para cima, né, dos holandeses e dos franceses nessa região, tá? E a gente vai começar então, né, a enviar pessoas para colonizar e para proteger essa região de ataques estrangeiros, tá? Então o que que vai acontecer, né? O primeiro forte que a gente vai ter, né, vai ser o Forte do Presépio em Belém, aqui na foz do Rio Amazonas, tá, galera? Então, a gente vai ter aqui a primeira criação de um povoado, né, nessa região, que vai ser o ponto de partida para a gente começar a adentrar o Rio Amazonas, tá? Aí, em 1637, a gente vai ter a primeira expedição. Então, a gente vai mandar pessoas, né, para ir explorar e visitar, né, essas terras, né? E a gente vai ter aí então, né, dois fatores que vão ajudar muito, né, na ocupação efetiva dessas terras, né, que vão ser as missões jesuíticas e as fortificações, tá? Aqui eu trouxe para vocês, olha só, as missões, né, com essas cruzes, tá? Cruzes, querido, né? Então as cruzes elas mostram, né, as missões jesuíticas. O que que são esses arrendamentos, essas missões jesuíticas? Eram povoados, né, onde os jesuítas eles faziam, né, a catequização de indígenas, tá? Então a gente tinha aí uma comunidade que vivia realmente, né, de maneira comunitária, e a gente vai ter então, né, essa catequização, esse reduto, essa sociedade à parte, né, que são as missões jesuíticas, tá? Onde eles vão ensinar, né, a fé cristã, vão ensinar os indígenas a ler, enfim, eles vão contar histórias para os indígenas e a gente vai ter então esses redutos jesuítas, tá? Lembrando que os jesuítas então fazem parte daquela ordem de Jesus, né, aquela ordem que foi feita no contexto de contra-reforma, tá? Foi uma das medidas que a Igreja Católica tomou para conter os avanços protestantistas, tá? Protestantistas, desculpa. Enfim, e aí a gente vai ter aí, né, esses católicos de ordem jesuítica avançando, né, por todo o mundo e pregando, então, essa fé católica, beleza? Aqui a gente pode até ver que tiveram outras ordens que ocuparam também o Vale Amazônico, tá? Como a Ordem dos Franciscanos, a Ordem dos Mercedários, dos Carmelitas e os Jesuítas ocupando aqui principalmente a região sul, né, o lado, né, aqui sul do, enfim, da situação. Beleza? Como eu falei da missão jesuítica, tem que falar dos fortes também, né? Então a gente vai ter vários fortes ao longo do Rio Amazonas para proteger essa região e proteger nessas terras que estão então sob o domínio português, beleza? Então a gente vai ter aí, né, essa participação aí de holandeses e franceses que vai então fazer a necessidade da gente proteger essas regiões para continuarem sob o domínio português, beleza? Então a gente vai ter essas fortificações. E o que movia o interesse maior, né, por trás dessa região, né, eram as drogas do sertão.
O que eram drogas do sertão? Eram os produtos, né, naturais dessa região, né, da região que hoje nós conhecemos como região norte do Brasil, né? Então a gente tinha aí, por exemplo, o cacau, nós tínhamos aí o açaí, o guaraná, né? Vários e vários produtos naturais, né? Que eles vão ser muito apreciados e eles valem muito dinheiro, né, no mercado internacional. Então, a gente vai ter aí pessoas que vão para pegar essas drogas do sertão, levarem até os portos na região Nordeste e vender então para toda a Europa, tá? Então aqui a gente tem até uma área de extração das drogas do sertão, né? Não nos surpreende que fica em volta do rio, né? Porque é obviamente, né? O mais fácil para você se mexer, né? Se locomover para uma terra de mata densa, né? Porque a floresta amazônica é uma floresta muito densa, né? Uma floresta fechada. Então a gente tem que se locomover né, indo pelo rio, que é mais fácil, né? E então a gente vai ter aí essas drogas do sertão sendo muito exploradas. Beleza? Vamos continuar então, vamos continuar. Vamos aprender agora o contexto das bandeiras. Nós já vimos o Vale Amazônico, agora nós precisamos entender como que o Brasil se expandiu para o interior, não só para o Vale Amazônico, mas ali para a região centro-oeste, para o interior da região sudeste e até para o sul. O que que aconteceu? Então, a gente precisa primeiro entender o contexto das bandeiras, tá, galera? A gente tem aí duas capitanias que elas estavam indo muito bem, né? A capitania de Pernambuco e a capitania hereditária de São Vicente, tá? O que que vai acontecer? A gente vai ter uma crise no ciclo do açúcar, tá? A gente já viu, né, na aula de invasões holandesas, que o açúcar de Pernambuco, né, ele vai enfraquecer demais quando os holandeses vão embora e eles fundam, então, né, refinarias de cana-de-açúcar e plantações de cana-de-açúcar nas Antilhas. E aí o nosso açúcar ele vai decair muito. Só que muito mesmo antes, né, dos holandeses irem embora, o açúcar de São Vicente ele já estava entrando em decadência, tá? Desde o século XVI, né, desde os anos 1500, o açúcar de São Vicente ele estava entrando em decadência. Mas por que isso? Por conta principalmente da distância geográfica, tá? Então era muito mais perto e muito mais fácil tu fazer comércio diretamente com Pernambuco, diretamente com as feitorias e com as produções, né, canavieiras do Nordeste. As produções canavieiras do Sudeste ficavam mais longe, então era mais difícil, era mais dispendioso, né, você comercializar com o Sudeste. Então a gente tem aí um fator geográfico, beleza? O que vai acontecer? O Sudeste aos poucos vai começando a se isolar, né? Então o Sudeste que agora tem menos contato então com Portugal, com a Europa, vai começando a se isolar e vai começando a criar características próprias, beleza? Então a gente vai ter uma sociedade diferenciada, né? Tanto que agora nós vamos então nos referirmos a nordestinos e vicentistas. Tá? Então a gente vai se referir a esse povo, né? Essa galera diferente, né? Que formou-se uma sociedade diferente, né? Uma sociedade mais miscigenada, né? A gente tem aqui, né? O vicentista ele é muito mais miscigenado do que o nordestino, tá? O vicentista, por estar com menos influência europeia, permitiu-se então, né? Que tivesse uma maior miscigenação, beleza? Então a gente vai ter aí, né? Essa situação, uma sociedade completamente diferente, né, da sociedade nordestina. Tranquilo? O que que vai acontecer? Aqui no Sudeste, nós vamos ter, tá, esses vicentistas, eles vão ter uma facilidade maior, né, já que eles têm um pouco de distanciamento da coroa portuguesa, a gente vão ter uma facilidade maior para fazer mercado interno, para comercializar internamente, né? Você lembra que o Pacto Colonial, ele impede que tu tenha essa produção interna? Exatamente. O problema é que, com menos fiscalização, com menos interesse sobre o Sudeste, acaba que o Sudeste vai começar a criar uma certa autonomia, tá? Pequena, tá? Ainda vai seguir o Pacto Colonial, mas uma certa, um pouco menos regrado, tá? Então a gente vai ter aí o Sudeste produzindo diversas coisas, né? Então a gente vai ter a criação de gado para carne e couro, tá? A gente vai ter aí o pão da terra, né? O que que é o pão da terra? O pão da terra é a mandioca, a macaxeira, tá? Então, os vicentistas, eles não eram tão ricos
quanto os nordestinos, os senhores de engenho nordestinos. Então eles precisavam produzir esse pão da terra, né? O pão da terra é o pão do pobre, né? Que não consegue comercializar trigo, não consegue comprar trigo. Então a gente vai então, né, fazer a nossa plantação de macaxeira, que é mais barato e tudo mais, né? Então a gente vai ter aí o pão da terra sendo uma característica muito importante da alimentação do vicentista, beleza? A gente vai ter aí a criação de mulas, né? Por quê? Porque elas são mais resistentes, né? O cavalo ele tem patinha de ouro, né? Então a mula é raçuda, né? A mula, vamos lá de mula. Então a mula ela vai ser mais resistente para adentrar, né? O território e enfim, a mula ela vai ser muito importante nesse contexto de bandeiras, tá? E a gente vai ter aí então, né? Essa situação de a gente vai capturar escravos negros, né, e os negros da terra. Primeiramente, né, eu quero mostrar para vocês o que é o conceito, né, porque na época, para eles, todo escravo eles chamavam de negro, tá? Então, o escravo enfim, que estava já nessas terras, eles chamam de negro da terra, tá? Por isso que os indígenas vão ser chamados de negro da terra, porque os indígenas são escravos que já estavam ali, já estavam na terra, então são os negros da terra, tá? Então, o que que vai acontecer? Nesse contexto, então, de vicentistas, tá? A gente vai ter essas bandeiras que vão principalmente ser propositais para capturar escravos, tá? Essas bandeiras elas vão ser muito dispendiosas, né? Nesse sentido, elas vão capturar negros e negros da terra, tá? E aí a gente vai ter dois fatores interessantes, né? As tribos indígenas elas caçavam umas às outras por interferência dos vicentistas que faziam então, né, essa jogada, se tu caçar tua tribo rival lá e trouxer pra gente como escravo, nós vamos então te dar um determinado prêmio, né? Enfim, então os vicentistas eles acabavam incentivando, né, essa caça da mesma etnia, né, de indígena caçando indígena. E a gente vai também ter, né, os próprios vicentistas capturando escravos, né? Porque os vicentistas, eles tinham muito mais contato com indígenas, tá? Então os vicentistas, eles vão conhecer mais o sertão. Então eles vão poder adentrar, beleza? Esses territórios mais interioranos, né? Então, para a gente entender, né? A gente tem aí todo esse contexto de isolamento do Sudeste e também, né, de uma produção econômica diferenciada e principalmente a captura de escravos, que é uma das principais características, né, dessa economia, dessa sociedade. Os vicentistas eles vão ser muito conhecidos por capturar escravos. E isso vai ser importantíssimo para tu entender as bandeiras, né? Então, fechamos essa aula de contexto, né, e de interiorização do Vale Amazônico. Vejo vocês na próxima. Valeu!